Nós sabemos que para que nós possamos elaborar um mapa, nós primeiramente devemos determinar em que escala ele será construído. Já sabemos desse conceito. Agora nós vamos conversar um pouco sobre quais são os tipos de carta. Embora o mapa e uma carta tenham quase tudo em comum, inclusive são considerados sinônimos, aqui no Brasil nós costumamos diferenciá-los. Eu tenho aqui dois grandes exemplos de cartas. Nós empregamos a expressão mapa para representações mais generalizadas de áreas maiores. Portanto, o mapa aqui no Brasil ele é muito utilizado para representar áreas maiores. Lembrando que aqui no Brasil. Já a expressão carta é utilizada para representações mais detalhadas. Ou seja, para representações de áreas menores, de forma bem simples. Aqui no Brasil, nós diferenciamos os dois segundo ao que vai ser representado. Áreas maiores, estado de São Paulo, mapa. Áreas menores, essa região aqui com essa entrada deste rio, carta. Definida então agora a diferença entre os dois, entre mapa e carta, nós temos que saber também que, segundo a escala, existem 3 tipos de cartas. E de acordo com essa escala, lembrando que sempre para a construção de um mapa nós vamos utilizar a escala, de acordo com a escala, os mapas ou cartas eles podem ser de 3 formas. Cartas cadastrais ou plantas, mapas ou cartas topográficas, mapas ou cartas geográficas. Vamos analisar cada uma delas. Primeiramente, vamos conversar sobre as chamadas cartas cadastrais ou plantas. Elas são destinadas a representar pequenas áreas. Como, por exemplo, aqui nessa carta que ela mostra trechos com algumas... Não chega nem a ser o bairro inteiro, mas somente trechos de um determinado bairro com algumas ruas. E ela vai representar cidades, bairros, fazendas, conjuntos residenciais, só que nesse caso a carta cadastral ela vai possuir um elevado grau de detalhismo. Essa é a grande diferença desse tipo de carta, esse elevado grau de detalhismo. E é o caso, por exemplo, também das plantas urbanas, que elas são de grande utilidade, por exemplo, para algumas autoridades governamentais na administração e no planejamento urbano. Essas cartas de grande escala, normalmente elas vão ter uma escala de 1 para 500 até 1 para 10 mil. O outro tipo de mapa ou carta que nós temos é o chamado mapa ou carta topográfica, como nós vamos ver nessa imagem. Esse tipo de carta ou mapa ela vai mostrar detalhes de elementos naturais da região. Esse é o grande diferencial dela. São características de elementos naturais e, sem esquecer, também naturais e artificiais. Algumas modificações causadas pelo homem no espaço geográfico também são representadas nesse tipo. E elas podem mostrar uma determinada parte de uma região ou estado, vai especificamente mostrar subrelevo, acidentes naturais, obras realizadas pelo homem, e a escala média desse tipo de mapa vai de 1 para 25 mil até 1 para 250 mil. O outro tipo de mapa ou carta que nós temos é o chamado mapa ou carta geográfica. Elas vão mostrar características, como você pode ver nessa imagem aqui, dos elementos geográficos. Você está vendo aqui, por exemplo, o recorte dos litorais com exatidão. Poderia ter, por exemplo, aqui o relevo. Nesse caso aqui ela está mostrando algumas estradas na Europa. E ela vai mostrar áreas relativamente grandes, que é isso que eu quero representar aqui para você. Como, por exemplo, algumas regiões, países, continentes ou mesmo o mapa mundi. E as escalas que são utilizadas nelas são escalas pequenas, que vão de 1 para 500 mil até 1 para 1 milhão.
E lembrando, ou até menos. Portanto, são esses os 3 tipos de cartas que vão ser mais utilizados. Lembrando que todas as 3 são importantíssimas para que tu conheça a diferença entre cada uma delas e essa característica de cada uma que possam diferenciá-las.